E aí galera, estamos de volta na nossa segunda série da segunda temporada, Malamutes do Alasca. E aí vocês vão poder seguir comigo e com o Julinho nesse bate-papo super gostoso e conhecer um pouquinho mais o que é o Sled Dog. Sled Dog, que são provas de trenós puxados por cães. Vamos lá conferir. Sabe aquele lugar onde você pode cuidar da sua beleza e da sua autoestima? Esse é o Backstage, um lugar com grandes profissionais que você encontrará também grandes amigos. Então estamos aqui com o nosso bate-papo com o Julinho Casares. Julinho, vamos lá, uma coisa que a gente falou no outro episódio sobre os malamutes serem robustos, os malamutes serem fortes, da tração, que a função deles era fazer a tração para cargas pesadas que na neve, obviamente, não teria como fazer com carros e outros animais. Eles são cachorros que fazem a prova de Sled Dog. Explica pra gente o que é o Sled Dog. Então, Jorge, na verdade, todos os cães, como você mesmo falou, têm sua função, né? A função do malamute é de tração e é uma coisa que eles gostam, de puxar trenó. Hoje existem várias corridas de trenó que são chamadas de sled dog, que é um esporte já considerado mais nos países de neve. Como a gente, infelizmente, não tem neve aqui, não tem como fazer. O sled dog não é nada mais, nada menos que corridas de cães puxadas por malamutes ou os cães nórdicos, que são feitos e têm sua função para isso, né? Então eu treino os meus cães aqui, como é uma coisa que eles gostam muito e ajuda no condicionamento, no temperamento, em tudo, né? Na vida, na qualidade de vida dos cães, dos meus malamutes. Eu treino aqui em estrada de terra, aqui em Boituva, no interior de São Paulo, com quadriciclo e triciclo. Então eu coloco meus cães lá e eles vão correndo nessas estradas de terra, puxando. Lógico, aqui a gente treina nos períodos do dia que está mais fresco. Então ou muito cedo ou muito tarde, E daí lá em Boituva a gente treina eles com quadriciclos, triciclos adaptados, com as 3 rodinhas para a gente ficar em cima, eles puxarem. E aí a gente treina nesse período do dia que está um pouco mais fresco para eles. E daí a gente treina com praticamente 2, 3 cães e depois a gente coloca 6, 7 cães. Mas o malamute tem uma coisa que ele é muito territorialista, como a gente estava falando. Então para treiná-los juntos é um pouco complicado. Então a gente tem que começar um treinamento muito cedo e um treinamento que tem que ser todos os dias para eles acostumarem, para um respeitar o outro e saberem que é a gente que manda, né? Senão eles acabam tomando conta. Matilha, né? Conviver em matilha. O que é difícil, mas a longo prazo, com muito treino, é super tranquilo. Então eu comecei a treinar lá em Boituva, na estrada de terra. Todo mundo me pergunta como você treina, né, esses cães aqui no Brasil. Então a gente treina, tem 2 tipos de treino, né? Um que é só o condicionamento físico, onde a gente eu vou acelerando o quadriciclo e eles só estão amarrados, mas eles estão correndo. Mas você tinha que ir correndo com eles também. Eu também corro. Ah, bom, porque tem que né, correr gente, também. tem que aproveitar. Todo mundo me pergunta, você deixa lá, você fica numa boa? Não, eu tenho que correr muito, até porque na prova de sled dog, você está em cima do trenó e você precisa correr do lado, ajudar eles a empurrarem o trenó. Então é uma coisa muito importante, o condicionamento físico do musher. O musher é o dono da equipe, é o cara que vai ali em cima do trenó, dando os comandos para os cães. Seria o handler numa exposição Exatamente. de padrão beleza. É o handler da neve, vamos dizer assim. Chique, gente. Handler da neve. Tem alguma diferença do macho e a fêmea para fazer esse tipo de prova? Porque, assim, a gente sabe que o macho, ele é mais potente, talvez mais forte, né? Apesar que eu acho que a fêmea é mais inteligente, mas isso é uma opinião minha. E ele não vai discordar de mim aqui. Mas tem alguma diferença, assim? Tipo, existe uma preferência de fazer só com machos ou só com fêmeas ou misturar? Na verdade, não. Na verdade, a mistura é uma ótima escolha, né? Eu aprendi muito com eles em Ushuaia, porque eu fiquei lá 3 meses morando em Ushuaia com os meus malamutes. Eles nunca tinham visto neve, então foi uma experiência muito, muito legal e agradável, né? E uma coisa interessante que o malamute tem é o subpelo, como todos os nórdicos.
E esse subpelo, quando está na neve, ele começa a crescer. Então parece que eles ficam o dobro do tamanho, peludos, muito peludos, parece um urso, né? E aí quando eles tiveram essa primeira experiência com a neve, a gente morou lá 3 meses, eu aprendi muita coisa. E uma das coisas que eu aprendi é que tem que misturar entre machos e fêmeas, né? É muito difícil você encontrar uma equipe só com macho ou só com fêmea. Então é muito importante essa mescla de macho com fêmea, e eles não têm uma preferência. Eles escolhem pelos cães que gostam mais de fazer aquilo e que trabalham bem em equipe, porque tem que trabalhar em equipe, tem que se dar bem com os outros cães, sendo macho, sendo fêmea, porque senão eles acabam se distraindo. Era isso que eu ia perguntar para você, porque existe todo um treinamento. E a gente sabe que para cães que são, seja, como eu falei, seja de companhia, seja de trabalho, de tração, existe uma seleção dentro do plantel, né? Os criadores fazem essa seleção. Como que é feita essa seleção para você saber se esse cão ele vai ser... Você falou que ele tem que gostar daquilo e tudo mais, mas isso você vê desde pequeno ou você vê o crescimento do cachorro? É trabalhado desde pequeno? Como é que é feita essa seleção? Então, é trabalhado desde pequeno. A gente sempre fala que não é qualquer cachorro que pode fazer isso. Lógico, o Malamute já está no sangue deles, correrem, gostarem de puxar. Então a gente não tem muito problema com o Malamute em si. Mas a gente sempre vê aqueles que são mais agitados, os que têm mais energia na ninhada e que a gente fala, esse daqui vai ser um ótimo cão de trenó, corredor. E aí a maioria deles, os que têm mais energia, a gente coloca um pouco mais atrás na equipe ali, que são os que têm mais força, que têm mais vontade de correr. Os cães que a gente vê que tem mais atenção ao que você fala, que prestam atenção nos comandos, desde pequeno, você fala, ele já olha. Tem uns que são mais independentes, não dão muita atenção. E esses que dão mais atenção aos nossos comandos, enquanto a gente está falando, a gente coloca na frente, que são os 2 líderes. Que os 2 líderes precisam saber quando, por exemplo, tem uma bifurcação, quando é para virar para a direita ou para a esquerda, eles precisam ouvir a gente e a partir do nosso comando eles vão passar, eles vão fazer. Então eles precisam, a gente tem toda essa seleção, né, do filhote. O Malamute a gente treina bastante com outra raça chamada Greister, que é uma raça pouquíssimo conhecida, que eu acho que no Brasil só eu tenho essa raça aqui, eu acabei trazendo de fora. Na verdade, essa raça é uma mistura de várias outras. De Pointer, de Husky, de Malamute, de Braco. Supercão. Exatamente, de Whippet. É um super cão com todas as características de corrida, de atenção. Então é um cachorro muito inteligente. E eles adoram correr também. Só que eles não têm tanta resistência como o Malamute. Então eles são corredores de corridas de trenó chamadas sprint, que é uma corrida um pouquinho mais rápida, de até 20 km mais ou menos. O Malamute não, o Malamute se você deixar um dia inteiro, ele vai o dia inteiro, ele não cansa, é um cachorro incansável. Gente, ele falou sprint, eu achei que ele ia falar 50 metros, né? Tipo assim, dá um tiro. Isso é muito interessante, assim, como os cães são inteligentes, né? E como cada um tem a sua função, como você falou, líder, o que vai acompanhar, o que é mais forte. Eu falo que parece futebol americano. Que você tem a defesa, você tem o ataque, você tem o kicker, você tem o quarterback, cada um tem sua função. E de tamanho e tudo, né? É muito legal. Agora, o que me impressionou, né, sabendo da história do Julinho, com 17 anos você foi para a Patagônia, para o fim do mundo, para participar de um campeonato de sled dog. Você falou aqui que você ficou 3 meses morando lá, né? Como é que foi? Como é que você treinou os cães antes de ir para lá? Ou você treinou os cães indo para lá já adaptando com a temperatura? Agora, como você fez isso? Porque a gente mora, num país tropical e é um cão de neve. Um cão para aguentar correr o dia inteiro na neve é um cão muito resistente ao frio, ao calor. Ele perde o pelo aí para poder, né, se adaptar à temperatura. Como você fez isso? Então, como são cães com muita energia, e eles acabam ficando estressados se eles não fizerem alguma atividade, ou correr, ou, enfim, qualquer atividade que gaste a energia deles, né? E aí eu vi essa necessidade de fazer alguma coisa para eles queimarem essa energia, alguma coisa que eles gostem. E aí, pesquisando sobre a raça, muito antes de ter os cães, eu já vi que eles adoravam fazer isso. E eu falei, como eu posso treinar esses cães aqui, né? Eu correndo, vai chegar uma hora que eles têm muito mais energia que eu não vou aguentar. Até no início eu corria com eles para eles irem acostumando, só que eles pegam muito fácil, já está no DNA. E aí, a partir de então, a gente adaptou um triciclo com as rodinhas, um triciclo meio que bem adaptado mesmo, um carrinho, com um carrinho. E aí a gente colocou na estrada de terra e viu que eles adoravam puxar. E eles gostavam de puxar, e eles se sentiam bem fazendo isso. Eles não são cães que gostam de brincar com bolinha, até um ou outro gosta, mas
não é a característica deles. O negócio deles é correr, puxar, é isso que eles gostam de fazer. E a gente percebe que eles estão felizes fazendo, né? Então muita gente me pergunta, será que eles gostam? É nítido que eles gostam e é uma coisa que eles foram feitos para fazer. Então a gente começou a treinar a partir daí. Aí eu falei, não, eu tenho que pôr no quadriciclo. Eu tinha um quadriciclo também mais antigo lá. Eu falei, vamos treinar. Aí coloquei no quadriciclo, eles adoraram, aí começou meio que assim. Então muita gente fala que a minha história parece com aquele filme Jamaica Abaixo de Zero, né? Eu ia falar isso agora, que eu falei assim, gente, que incrível, né? Porque o Julinho, ele ganhou o Sul-Americano em 2012 e era a única equipe entre 23 equipes brasileira. Então assim, não é porque ele está aqui, mas você fez história na sinofilia brasileira. Com cães que não são oriundos daqui, totalmente, assim, não acostumados com o clima, você treinou eles em Boituva, foi pra neve e deram show. E deram show, com certeza. Era uma coisa que eu não esperava, ninguém esperava, né? Porque eu fui a única equipe brasileira no mundo a disputar numa corrida de sled dog. Porque Brasil, o pessoal já imagina, os cães nunca treinaram, estão no calorzão lá, de boa, sem fazer nada. Mas não, na verdade a gente treinou bastante aqui antes de ir pra lá. Eu treinei bastante, só que aí eu falei, eu preciso ir para lá para eles se adaptarem à neve, eu também me adaptar à neve. E como a gente vai fazer? Porque acho mais você. Mais eu, com certeza. Eles já chegaram lá uma semaninha, eu não. No Paraíso. E aí eu fiquei 3 meses lá, me adaptando, conhecendo como eu poderia também usar o trenó, né? Porque era uma novidade para mim. E aí um treinador lá, que é o Alberto Sitiero, que ele é um dos donos de uma... É como se fosse um sítio na montanha lá, e aí ele tem vários cães, várias equipes também. Ele me treinou, ele me deu muitas dicas que foram essenciais para o começo de um treinamento. E aí eu comecei a treinar com os malamutes. Primeira semana foi muito difícil, segunda também. Depois do primeiro mês a gente começou a se adaptar melhor. E aí no terceiro mês a gente estava muito bem, assim. Os cães estavam super adaptados, adoravam fazer isso. Eu também, eu ficava, se deixasse, ficava o dia inteiro andando com eles na neve, que é uma coisa maravilhosa. Só quem andou, já teve a oportunidade de andar de trenó sabe que é uma experiência incrível, né? Depois de você, houve outro brasileiro que tentou essa proeza de ir lá se jogar na neve? Então, depois que eu ganhei essa competição, e foi uma coisa inédita para o Brasil, muitas pessoas vieram falar comigo, pessoas que tinham husky siberiano, samoyeda, cães que também são nórdicos, de como poderiam treinar. E aí muitas pessoas adaptaram o triciclo, colocaram no skate, na bicicleta e começaram a treinar. Isso é muito bom para a pessoa e pro animal, para a pessoa que se exercita e pro animal que gasta energia com aquilo que ele gosta, né? Então, na verdade, muitas pessoas despertaram o interesse em participar de alguma forma, mas nenhuma outra depois foi participar em alguma prova na neve. Mas eu espero sim, e eu torço para que tenha outros brasileiros representando nesse esporte. Ou você voltar, né? Ou eu voltar. É que, na verdade, agora eu tô com muitas coisas, muitos projetos, como você, televisão, o canal no YouTube, terminando a faculdade agora, porque tá na fase final. Então, o que toma muito meu tempo. Então, para treinar, para participar, precisa de bastante tempo, mas eu espero ainda na minha vida que eu participe de novo com eles. Você é novo ainda. E aqui encerramos nosso segundo episódio da série Malamute do Alasca. E na próxima terça-feira vocês vão poder aí vivenciar junto com o Julinho tudo aquilo que ele sentiu quando ganhou o Sul-Americano na Patagônia, representando o Brasil, sendo ele o único representante do Brasil dentre 23 equipes. Fato inédito para a sinofilia brasileira. Espero vocês!